Olá, meus amores, minhas chaminhas, bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou idealizadora aqui desse canal do YouTube, que também é uma página no Instagram que eu convido vocês a seguir, lá, já que lá a gente consegue ter uma interação mais diária e mais de perto. Gente, hoje eu vou trazer um tema bem profundo, mas que é muito necessário para a gente expandir a nossa consciência, principalmente nesse momento onde a gente de fato entrou na energia do ano de 2025. Para quem acompanhou aí a live sobre o ano novo astrológico sabe do que eu estou falando. E é um ano de finalizações, e uma das finalizações que a gente precisa fazer nesse momento é justamente sobre os antigos conceitos de chamas gêmeas, para que a gente entre num novo entendimento, numa nova fase, num novo momento. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a verdadeira missão das chamas gêmeas. E para quem aí ainda acredita que essa missão é simplesmente entrar num relacionamento romântico, fica aqui comigo, porque esse vídeo é para você. Esse vídeo vai fazer com que você expanda a tua consciência em relação a esse conceito, porque a união física, né, o romance, o amor, o relacionamento físico é só uma parte do que essa jornada representa. E geralmente é como a gente chama a linha de chegada. Só que para até lá a gente tem um caminho ainda a ser percorrido. Então vamos lá. Eu senti muito de começar esse vídeo falando um pouquinho de um conceito que já tem aqui no canal de forma mais profunda, que é a diferença entre relacionamentos kármicos, alma gêmea e chama gêmea. Relacionamentos kármicos, gente, geralmente trazem padrões de aprendizado, de limpeza, ou coisas que se repetem até que você entenda que você precisa quebrar aquele ciclo. Já uma alma gêmea é uma conexão amorosa que muitas vezes vira até um pouco mais fraterna, né? Porque você está lidando com a alma afim, uma alma da tua família de alma, e vem para te trazer suporte nos ensinamentos que você passa ao longo da tua vida. Relacionamento kármico, quando você tem algum padrão para aprender, geralmente vai ser algo um pouco mais complexo, um pouco mais doloroso, um pouco mais difícil. Já no relacionamento de alma gêmea, esse aprendizado se torna um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. E a chama gêmea é nosso divino, nosso espelho divino, é aquela pessoa que vem para que a gente tenha uma evolução espiritual conjunta, uma cura de alma conjunta. E por que eu dei todos esses conceitos? Hoje em dia eu tenho uma visão muito clara que a chama gêmea ela vai abranger tanto a alma gêmea quanto o relacionamento kármico. Por quê? Às vezes, por conta de toda a história que tu tem com a tua chama, não só nessa vida como de outras vidas, vocês vão vir sim com padrões kármicos que vão precisar de aprendizado, que vão precisar de limpeza. Então aí entra uma nuance de relacionamento kármico. Mas ao mesmo tempo, a tua chama gêmea é a conexão mais amorosa que você vai ter. É aquele professor mais profundo que você vai ter, o que também tem uma nuance de alma gêmea. Então a chama gêmea ela engloba tudo e ainda vai um pouco mais além, porque ela é o espelho da tua alma. Ela tem a mesma assinatura energética que você tem. Só que o que muitas vezes fica difícil da gente compreender é que o objetivo da jornada não é a união física, aquela coisa de ficar juntos a qualquer custo. Lá no final do processo, claro que vai ter uma união, mas não é o objetivo. A espiritualidade não te faz passar por tudo só para dizer assim, toma aqui teu relacionamento e tá tudo bem. É muito importante que quem está assistindo ouça isso com a cabeça um pouco mais aberta. Porque às vezes a gente fala, não é o objetivo, e todo mundo diz, se não vai ter união, eu também não vou fazer mais nada. Calma, gente. Calma, vamos respirar. O principal objetivo de uma jornada de chamas gêmeas é que você se torne quem você realmente é.
Muitas vezes, durante os nossos processos kármicos de reencarnação, de resgate, de cura, a gente leva algumas vidas para aprender determinadas lições ou resgatar determinados karmas. Com a nossa chama, eu sempre brinco que é como se a gente entrasse num supletivo evolutivo, porque aquilo que muitas vezes a gente ia levar 2, 3 vidas, a gente acaba aprendendo em anos, a gente acaba aprendendo em meses. Por quê? Por conta da intensidade daquilo que a nossa chama nos desperta. Então, por isso que o objetivo não é a união física, o objetivo é que você se torne quem você é. E a tua chama gêmea, ela te joga nessa intensidade que coisas que muitas vezes em vidas foi muito difícil para você olhar, você é ativado na jornada e de repente você está olhando para aquilo. É um motivador, é um catalisador dessa transformação. E aí, consequentemente, vem a união física. Só que para esse consequentemente chegar, antes a gente tem que estar unido aqui. E é outra coisa que eu sempre falo com vocês, a união interna, a união das tuas polaridades. Porque você pode ser divino feminino, divino masculino e ter a tua contraparte na outra polaridade. Mas dentro de você, você também tem essas duas polaridades. Então, para que a gente tenha uma união interna ou uma união externa, uma integração externa, um relacionamento externo, internamente a gente também precisa dessa integração, que é o que muita gente chama de casamento alquímico das chamas gêmeas, que é quando a gente equilibra, harmoniza tanto o divino feminino quanto o divino masculino dentro da gente. E essa que é a grande, eu diria que é o grande caminho, porque boa parte da jornada vai ser sobre isso, integrar internamente o feminino e o masculino. E por quê, né? Nossa, então por que as chamas gêmeas vêm com tantas dificuldades, tantos testes, tantas dores? Por quê, gente? A nossa missão aqui vai muito além da gente, vai muito além da nossa chama, vai muito além do relacionamento. A gente vem com uma missão para o coletivo. Com certeza quem está me ouvindo sabe pelo menos o básico de chamas e sabe que as chamas elas vêm nesse momento de ascensão planetária com o objetivo de ser catalisadora dessa ascensão, de acelerar e sustentar essa ascensão. Então, da mesma forma que o nosso gêmeo é nosso catalisador de transformação, a gente, né, enquanto casal de chamas, somos catalisadores para a ascensão coletiva. Por quê? Porque as chamas gêmeas elas são ativadas de forma tão intensa nesse processo de ascensão planetária para mostrar uma forma diferente de amar, para mostrar uma forma diferente de se relacionar. Então, quanto mais a gente vibra no amor, mais a gente está ajudando a ascensão do coletivo. E dentro desse conceito, a gente pode dizer que os casais de chamas, né, o coletivo de chamas gêmeas, são como se fossem códigos vivos de cura e reconexão divina. Por quê? Veio para desconstruir padrão de relacionamento, principalmente aqueles baseados em dependência, controle, escassez, possessividade, ciúme, etc. A gente vem com a missão de ancorar o amor incondicional e a consciência crística nesse momento de transição planetária, de ascensão planetária. E a gente vem também com o objetivo de curar traumas, linhagens e feridas ancestrais, tanto da parte feminina quanto da parte masculina, que inclusive se você não tem muita noção da parte de ancestralidade, tem um vídeo aqui no canal que saiu semana passada, onde eu falo um pouquinho dessas curas, tá? Então, vendo tudo isso, a gente entende que começa dentro da gente, precisa começar dentro da gente, para que se expanda para a nossa chama e para o coletivo. Então não adianta a gente ficar nessa de ai, o relacionamento, ai, meu gêmeo. Começa na gente, começa com a gente, para que se expanda para o outro.
E como você sabe que você foi ativado nessa jornada, né? Foi ativado nessa missão, tá aqui para fazer para percorrer esse caminho. Você começa a sentir muito grande, principalmente depois do encontro inicial com a tua chama, uma sensação de urgência, de propósito, de nossa, eu tenho que andar com a minha vida, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que acontecer. Esse é um dos sinais. Outro sinal bastante poderoso é a ativação de dons espirituais. Muitas vezes você passou a tua vida toda achando que você não era espiritualizado, que você não tinha mediunidade, que você não tinha dom, e de repente você está aí fazendo uma comunicação telepática com teu gêmeo, ou mesmo vai além para trabalhar com isso, com cura e canalizações, enfim. O terceiro sinal de que você foi ativado nessa jornada são as mudanças radicais de vida. E aqui são radicais no sentido radical da palavra. De repente as coisas se rompem, as coisas finalizam, você transita para outros lugares, para outros trabalhos, para outros núcleos de amizade. E tudo isso para servir ao teu despertar espiritual. A necessidade de servir, de curar, de compartilhar, de colocar no mundo quem você é. E as sincronicidades, que isso a gente está cansado de ver, cansado de saber. É uma coisa que é comum a todas as jornadas, que é as sincronicidades de sonhos, números, mensagens e etc. Tá. Ouvi tudo isso, entendi que é sobre mim, mas como é que eu começo a me alinhar comigo mesmo durante a separação? Eu sempre falo com vocês, já tenho alguns vídeos no canal aqui falando sobre isso, que a separação é um chamado de cura individual. A separação é o momento que a espiritualidade diz, pronto, agora você vai trabalhar em você. E aqui existem várias coisas que você pode fazer para ajudar com esse processo. Trabalhar os dons, expandir a tua consciência, expandir a tua luz. Se você tiver uma missão de alma de servir ao coletivo, encarar essa missão de frente, por mais que não seja fácil, manter uma conexão cada vez mais ativa e cada vez mais íntima com a tua consciência 5D, que é o teu eu superior, que isso vai sempre ressoar na tua jornada. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a missão das chamas gêmeas começa no coração e se manifesta quando você escolhe amar além do condicional, né, do básico, do que todo mundo conhece. Então, gente, tudo isso que a gente viu no vídeo fica claro do porquê que a jornada de chamas gêmeas não é sobre o relacionamento, não é sobre o outro, não é sobre entrar em união. Aqui, você e a tua chama não veio nesse momento, nesse momento histórico da Terra, nesse momento de transição, só para viver um amor. Vocês vieram com o objetivo de ajudar nessa catalisação de mudança do mundo. E tudo começa com a mudança de você, né? Sua mudança interior. Como é que você está querendo ajudar o coletivo a mudar se você dentro ainda está vibrando da mesma forma? Então, se esse vídeo ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acha que está precisando ouvir isso nesse momento. E vamos conversar um pouquinho nos comentários. Me conta se você já despertou para a tua missão, se você sabe qual é a tua missão de alma, tá bom? Beijo, meus amores, até a próxima.